Maranata. Amém. Boa tarde, camaradas. Que já começamos com um coração quebrantado e contrito. Deus jamais vai reprovar. Portanto, as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a Igreja de Jesus Cristo. Ou sim ou não. O que passa disso é maligna procedência. A quarta-feira é mais um dia. Mais um dia. Eis aqui o prumo na mão de Elias. Nós éramos como ovelhas desgarradas, sem pastores, e andávamos erradamente. Uma coisa existia no passado. A existência do culto divino significava alguma coisa. O facto de existir o culto divino não significava a presença ou a manifestação de Deus no meio do povo. Porque também era possível haver culto na carne. Culto na carne significa homens sem Deus. E o culto que se fazia a um Deus vivo, mas por pessoas que não tinham Deus, então era inválido. Deus não respondia. Deus não respondia aos sacrifícios. Deus não respondia às orações. Deus não estava no meio deles. Mas ainda assim havia culto. E a existência do culto sempre esteve ligado com a existência do altar e também do tabernáculo, ou então da tenda, onde todos os serviços estavam em harmonia. Lá estava o altar, onde se queimavam as gorduras, o sangue e as carnes dos animais. Lá estava o santuário, dividido em duas partes, e no primeiro tabernáculo, onde os sacerdotes serviam todos os dias, como a queima do incenso, pôr em ordem as lâmpadas do castiçal, como também a mudança dos pães, e todo o serviço que se fazia dentro do santuário. E depois tinha o segundo tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos, aonde era proibido entrar, senão uma vez por ano, e só um tinha legalidade, que era o líder dos sacerdotes, e no deserto era Arão, e foi subindo até os dias, glória a Jesus Cristo, de Caifás e outros tantos aí. Agora veja, quando o povo estava bem, quando os sacerdotes estavam consagrados, o serviço que se fazia na casa de Deus era aceito por Deus. Os sacrifícios
era um cheiro suave nas narinas de Deus. O incenso queimado também era um cheiro suave nas narinas de Deus. As orações eram ouvidas e respondidas. A expiação do pecado era aceite por Deus. Os sacrifícios, quer de paz, os holocaustos, tudo era aceito nas mãos do sacerdote, porque os sacerdotes estavam puros, estavam limpos e o santuário não estava contaminado. Mas houveram momentos que existia tudo isso. Lá estava o altar, ou os altares, quer o altar da queima dos animais, como o da queima do incenso. Lá estavam as 7 lâmpadas acesas, todas as noites. Lá estavam os pães da proposição. Lá estava a arca da aliança, no Santo dos Santos. O sacerdote cumpria as regras de entrar uma vez por ano. Os sacerdotes cumpriam as regras de todos os dias servirem a Deus no santuário. O fogo do altar não se apagava todos os dias para se oferecer sacrifícios contínuos, ou então holocaustos contínuos. Agora você veja, mas quando os sacerdotes estavam contaminados, quando o sacerdócio estava em pecado, então todo o serviço que se prestava lá também não valia. Todo o trabalho dos sacerdotes era rejeitado aos olhos de Deus. Quer as orações, sacrifício, tudo. A intercessão, tudo que se fazia. Então, os sacerdotes contaminavam o santuário. E o serviço que eles prestavam no santuário contaminado, por homens contaminados, era rejeitado. Eram sacrifícios com espírito quebrantado, ou então sacrifício dos tolos, orações dos tolos, da imundícia, e Deus não recebia esse serviço, esse culto que se fazia no santuário, ou então no tabernáculo, quando o povo estava desviado. Estou a fazer essa analogia para mostrar que é possível que haja culto e não ser um culto divino, ou então aceite diante do divino. É possível que se faça rezas, orações, sacrifícios, sei lá, preces, missas, cultos, que não são agradáveis a Deus. Por isso, quando Paulo aconselha os cristãos, não os pecadores, para apresentarem seus corpos, ele mostra que os corpos que deverão ser apresentados a Deus têm que ser corpos santos, para serem sacrifícios santos. E quando é que um corpo é santo? Quando a pessoa é santa. E quando é que uma pessoa é santa? Quando a pessoa foi perdoada, remida, comprada, e depois disso seguir os passos de Jesus. Ou então andar na palavra de Deus. Então ele foi santificado e permanece na santificação, se desviando do mal. Isto é, o temor de Deus permanecendo nele, para continuar a amar a Deus. E então, o sacrifício que essa pessoa faz a Deus, quando ele apresenta o seu corpo a Deus, esse sacrifício é santo. Significa puro, separado, limpo. E porque o sacrifício é santo, então também vai ser aceite aos olhos de Deus. Mas um homem pecador que apresenta sacrifício a Deus, o sacrifício é imundo. E Deus não aceita sacrifícios imundos. Então foi assim que aconteceu durante muito tempo em Israel. Infelizmente, até hoje ainda continua a acontecer isso. Então, nos momentos que o povo estava bem com Deus, andava na submissão à palavra, isto é, começando desde o rei até o sacerdócio, e depois o povo, os príncipes do povo e todo mundo em harmonia. Poderia existir um ou dois desviados no meio do povo, mas quando os sacerdotes estavam puros, então, por quanto o sacerdote é que abençoa o povo. Então, o sacerdote abençoava o povo. Os sacerdotes não somente serviam para fazer culto divino a Deus, mas também ensinavam o povo, instruíam o povo como andar nos caminhos do Senhor. Se eles estavam bem, então instruíam o povo a andar como eles andavam. Assim como Paulo disse que ensinava, instruía os seus discípulos para que seguissem os seus passos,
assim como ele seguia os passos do mestre dele. Paulo, como mestre, instruía aos seus discípulos para seguirem os passos dele. E ele mostrou aos seus discípulos que eu também tenho um mestre. E eu tenho seguido o meu mestre. E Paulo mostrou ao seu mestre que era Jesus. Assim como eu tenho sido seguidor de Jesus, nos passos de Jesus, vós também, então siga os meus passos. Então, sempre foi assim. Mas um sacerdócio corrompido é uma nação corrompida. Pois, como diz o Senhor através do profeta, assim como é o sacerdote, assim é o povo. Assim como é o povo, assim é o sacerdote. Então, um povo desviado é porque é um sacerdócio desviado. E um sacerdócio desviado é um sacerdócio tomado, possuído pelo diabo, por diabo, Satanás. E assim, as obras das suas mãos eram rejeitadas diante de Deus porque havia manchas, sujidade, não somente nos seus lábios, mas também nas suas mãos, mãos imundas, lábios imundos, corações imundos, tudo imundo. E tudo o que eles faziam também seria imundo. Entenderam? Então, não basta ter o culto, não basta ter o nome, não basta ter a palavra, não basta ter a adoração, não basta ter missas, cultos, reuniões, não basta ter igreja, não basta pregar o evangelho, não basta ler a Bíblia, não basta orar, não basta jejuar, não basta passar a noite na presença de Deus quando você não anda na presença de Deus. Não basta fazer as coisas para Deus, isso não é o ponto principal, porque nós podemos fazer muito e não fazermos nada. Mas quando nós estamos consagrados, santificados, lavados, estamos na presença, estamos vivendo no amor de Deus, em santidade e temor, então todo o nosso louvor, todos os nossos sacrifícios, tudo que nós fizermos para Deus, em nome de Deus e por Deus, será aceites por Deus. Seremos aceites, porque Deus, para aceitar o serviço que você faz a Ele, primeiro tem que aceitar você. E só aceita o teu sacrifício se você for aceite. E tu só serás aceite se você estar limpo, se você estar em obediência, na submissão à sua palavra, à sua autoridade. Está a entender? Mas nação desviada é uma nação sem Deus. Um povo desviado é um povo sem Deus. Um culto de sacerdotes desviados é um culto sem Deus. Sacrifícios de um povo desviado são sacrifícios imundos, sem Deus. E a história se repete nos nossos dias. A coisa se repete como foi ontem. Então, quando Jesus veio, encontrou um povo desviado e os viu como ovelhas que não tinham pastor. Ovelhas não somente que não tinham pastor, desgarradas. E todas as ovelhas desgarradas que não têm pastor, cada um vai no caminho que ele quiser. E também porque estão desgarradas e não têm pastor, porque o pastor é o protetor, não somente guia, mas também o protetor. Então, eles estão à mercê das bestas feras do campo. E assim são maltratadas, são devoradas, são feridas. É assim que Jesus encontrou Israel. Israel era uma nação sem um pastor, e todos desviados, e cada um andava no seu caminho. E veio Jesus como sumo sacerdote e bom pastor, e começou a os chamar para o rebanho, para que voltassem no aprisco, para que ele pudesse os apacentar. Mas quanto mais ele os chamava, mais eles se afastavam dele. Então, a história hoje se repete. Elias veio até vocês, e eu vos encontrei como ovelhas desgarradas sem rumo, e cada um fazia o que queria. Vossos sacerdotes são corruptos, eram e ainda são desviados. Vossos cultos nunca foram aceitos diante de Deus por causa dos vossos pecados, porque só entram no santuário, como disse Davi, aqueles que têm as mãos limpas, corações puros, lábios puros, que não andam na vaidade, mas sabem amar e não mentem. Agora eu vos encontrei como uma igreja caída, uma igreja corrupta, um sacerdócio tomado por Satanás,
A adoração que vocês faziam a Jesus Cristo não era para Jesus por causa das vossas vidas, mas era para o diabo, e o diabo era o senhor da igreja, o diabo teria tomado o controle da igreja, o diabo fazia e desfazia, a corrupção imperava no meio de vocês, e assim o Senhor vos enviou um ensinador da justiça, um pastor para vos guiar. Só que desta vez esse pastor, ele tem o prumo na sua mão. O que é isso? Para que serve o prumo? Quando nós começamos essa obra há 21 anos, a revelação naquele dia do primeiro culto foi esta. Escuta muito bem. Este que despreza o dia das coisas pequenas é quem? E quem é este o monte grande diante de Zorobabel? Vocês vão ver o prumo na mão de Zorobabel. Vamos lá ver. Está escrito no livro de Zacarias 4. Abra comigo a Bíblia e vamos ver. E você vai dizer, mas essa palavra foi dirigida a Zorobabel? Sim, a palavra que foi dirigida a Zorobabel, a mesma palavra foi dirigida a Marcelino. E não penso que é uma letra que eu fui lá repetir e decorei. Não, eu ouvi e ele repetiu, ele, não eu. Ele, aquele que está sentado no trono, repetiu essas palavras para mim. Ele já não falou para Zorobabel, porque Zorobabel já passou. Há 21 anos ele falou-me essas palavras. E aquele que vela pelas suas palavras, ele tem cumprido a sua palavra. Alguém poderia duvidar que Deus não falou comigo? Não, naquele dia também ele me falou assim. Ele disse assim, sabe, estas mãos começaram com esta obra. E estas mãos vão terminar esta obra. Então, 21 anos, queres conhecer a história dos 21 anos? É muita oposição, é muitos obstáculos, é incrível. Tudo Satanás, os seus agentes, os macumbeiros, feiticeiros fizeram, os falsos profetas, o regime, tudo fizeram, ainda têm feito para tentar impedir esta obra. Mas aquele que falou não somente é verdadeiro e é poderoso e também fiel para cumprir a sua palavra. Ele disse que estas mãos, que há 21 anos começaram esta igreja, esta obra, ele me disse que estas mãos iriam terminar, completar esta obra. E como os meus inimigos poderiam impedir eu fazer essa obra, completar esta obra? Como conseguiriam se me foi prometido que estas mãos vão terminar esta obra? E quando é que esta obra vai terminar? Eu estou a fazer uma obra no meio dos gentios. E a obra no meio dos gentios termina com glória a Jesus Cristo, com o fim do tempo dos gentios. Ok? Quando terminar o tempo do fim dos gentios, ou então o tempo da graça, aliás, gentios não. Quando terminar o tempo da graça, estas mãos vão completar a obra. E ainda temos graça. E para vocês saberem que já não tereis graça, apóstolo Paulo deu-vos um sinal. Há um que resiste até que do meio seja tirado. Então vai se revelar o filho da perdição. Quando se revelar o filho do diabo, que vocês chamam, e está certo, de besta, anticristo, não sei quem. Então quando se revelar, terminará a graça. Mas também está a dizer a Bíblia que antes dele se revelar, a este um que está resistindo no vosso meio, terá que ser retirado. Enquanto não for retirado, ele não se revela e a graça também não sai. Então, você já sabe quem é este que vai ser retirado do vosso meio para que a graça cesse e também comece o reinado do filho da perdição. Então, quando isso acontecer, eu vou completar esta obra e vou começar uma outra. Essas mãos começaram esta obra e essas mãos vão completar esta obra. Então, quando terminar a graça, termina a obra entre os gentios. A graça termina aí. Termina uma parte da restauração da obra que me foi entregue. E vou começar a outra parte. Agora, construir uma casa, um edifício para os judeus israelitas. Agora estou a construir uma casa, um edifício para as nações. No tempo que se chama hoje da igreja. Esse é o reino. Essa é a igreja. E nesse momento, enquanto o vosso tempo está em ação,
Israel está no sono profundo. E depois vocês sereis abandonados para que o Senhor lide com Israel, para ir acordar Israel. E esse abandono não significa rejeição, não. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, perdido está. Tem que esperar outros momentos que virão, enfrentar a grande tribulação, quem sabe, resistir na grande tribulação e entrar no milênio. Mas sem o reino, infelizmente, sem o direito de entrar no céu, sem o direito da salvação. Agora você fez. Escuta muito bem. Naquele dia eu desafiei vocês que se ele não me falou o que eu estou a falar, então, 21 anos, quem conseguiu parar essa igreja? Quem? Nenhum governo da terra vai conseguir impedir essa obra. Sabe por quê? Porque a palavra do céu veio até mim e diz assim: estas mãos começaram esta obra e estas mãos vão terminar esta obra. Então, é só ver. Não estamos a fechar as igrejas? Estamos a fechar as igrejas, né? Vocês todos foram empurrados numa falsa igreja, onde vocês foram entrar. Os falsos foram se juntar a um outro falso. Os pequenos falsos foram se juntar ao grande falso. E eles vos colocaram lá como gavelas numa era. Vos ajuntaram para serem machucados. E agora que chegou a hora, eu vos falei, quando eu estive no monte, vão lá, procurem as mensagens antigas. Eu disse, os governos da terra têm paz com vocês, é porque ainda não apareceu alguém que tocou em Satanás. Quem se lembra? Quem se lembra dessa mensagem, uma gravação que eu fiz no monte? Os governos da terra vos chamam de vossos parceiros, vos chamam de irmandade, nossos parceiros, nossos amigos, nossos não sei quem, é porque ainda não apareceu ninguém na terra que lhes perturbou. Eu vos falei, eu até apelei, eu disse que quando eles forem perturbados, essa amizade vai acabar. E vai voltar à inimizade, vai entrar em inimizade. Então, não são eles que legalizaram tal mero, okay? Foram eles. E não são eles que incitaram vocês para entrarem lá. Eles sabiam, eles é que fizeram isso, eles abriram uma porta. E agora? Não são eles que estão agora a vos perseguir. Então, vocês não lhes bajulavam, não diziam, camarada presidente, olha, muitos de vocês apresentaram cartão de eleitor, ou então do partido, disseram que o vosso povo ao vivo votem, não sei quem, ninguém vota, não sei o que. Tudo isso vocês fizeram, bajularam, vocês pensaram que aquilo era segurança. Assim como fez o valente da reforma. Bajularam o camarada. Quando chegou a hora, o tal camarada que eles bajulavam lhes deu o cartão vermelho. Sabe por quê? Porque em vós se cumpriu a palavra de Deus. Maldito é o homem que confia no homem, que faz dos príncipes a sua esperança, a sua fortaleza, o seu braço forte. Mas eu, Marcelino Mário Bento, o Elias que havia de vir na terra, confiei somente, aleluia, no céu, e não confiei nos carros de guerra, nem tampouco nos príncipes, nem nos reis, nem nos exércitos da terra, nem na Constituição, nem nas leis, nem no governo, nem ninguém. Eu olhei para o céu e cantei, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. E esse que criou os céus e a terra é o meu Senhor. Nele eu confiei e me tornei bem-aventurado. Porque bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, que faz do Senhor a sua fortaleza, o seu braço. Agora vamos lá ver, vocês que confiaram nos camaradas e eu que confiei no Senhor. Vamos lá ver se essa palavra que eu estou a falar é mentira. Vamos lá ver, e vocês vão ver que aquele que me garantiu é verdadeiro. Essas mãos começaram esta obra, estas mãos vão completar esta obra. Eu vou completar a obra. Eu vou terminar a minha missão. Ninguém vai conseguir, aleluia, impedir, porque aquele que falou não tem oposição. Aquele que falou é fiel, é inigual, é incomparável, é imorrível, imutável, é poderoso, é fogo consumidor, é terrível. O grande eu sou. Não tem ninguém, porque assim diz a sua palavra, operando Deus, quem poderia impedir? Assim como ele falou a Jeremias, e ele tem falado comigo e sempre falou comigo,
Eu velo pela minha palavra para cumprir. Nas duas coisas imutáveis é impossível que Deus minta, pois Deus não é homem para mentir e não é filho do homem para que se arrependa. Pois, como disse o apóstolo Paulo, fiel é aquele que prometeu. Quem é o que prometeu? O El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, que está acima dos reis, que manda nos reis, muda os reis, muda os tempos. E se os reis quiserem ser julgados, então que toquem na igreja do Deus vivo. Se eles querem ser julgados, então que fechem a igreja, a salvação de todas as nações, o sol da justiça. Se eles querem morrer, então que façam isso. Mas a vocês não. A vocês é que sois como um rato. E eles, os vossos patrões, como os gatos. E eles brincaram com vocês, brincaram, agora chegou a hora de vos matar. Primeiro brincaram. Agora já o golpe vai ser real. Não é de brincadeira. Um que é o... Ouviu? Agora o mais velho vai aparecer. O verdadeiro vai aparecer no meio de vocês. Eu não estou a dizer que os que ficarem, muitos deles serão verdadeiros. Os que ficarem hoje, amanhã não vão ficar. Tem fase. Uns saem hoje, amanhã vão sair outros. Mas eu vou vos despojar. Eu não vos avisei quando eu estava no monte. Chegou a hora de recuperar as mensagens antigas. Eu disse, estou a vir aí. Vai haver um desafio. Um Carmelo entre vocês e eu, falsos profetas. Aí está o Carmelo. Aqui está as duas varas. As vossas varas e a minha vara. Agora vamos lá ver qual é a vara que vai devorar as outras varas. Vamos lá ver quem é que o governo vai respeitar. Vamos lá ver quem é que inspira respeito. Vamos lá ver quem é que usou da violência para inspirar respeito. Vamos lá ver. Quem tem. Vamos lá ver. Veremos. Aleluia. Vocês me chamaram de nomes, né? Disseram que eu era um aventureiro, emocionado, maluco, demente, diambeiro, fumador de lhamba de malanja. Agora chegou a hora. Os vossos parceiros agora são vossos inimigos. Os vossos parceiros agora se revoltaram contra vocês. Aqueles que vos criaram, que vos protegeram, agora estão vos banindo. Aquele que nunca os bajulou, estão a fingir que não existe. Estão a passar de lado. Estou a vos chamar, o povo foge, sabe? Eu estou com prumo na minha mão. Naquele dia, há 21 anos, me disse, você quem que está a desprezar o dia das coisas pequenas? Então, quem és tu, ó Monte Grande, diante de Elias, não de Zorobabel? E vocês vão ver o prumo na mão de Elias, e eu já tenho o prumo na minha mão. O que é isso, prumo? Que Deus prometeu a mim e a Zorobabel. Não, vamos lá. Vamos fazer o historial de Zorobabel e vamos chegar até Elias. Zorobabel foi um príncipe, filho da descendência da casa de Davi. Daqueles que voltaram do cativeiro, que foram levados por Nabucodonosor, que ficaram 70 anos na terra dos caldeus, Babilônia. E depois de 70 anos, rei Ciro deu decreto para que eles voltassem. O Ciro, o persa. Por isso, o Benjamim, o lobo, o Nataniel, lhe fez lembrar os iraquianos. Vocês ouviram? Ele falou assim, Ciro nos fez bem. Ciro foi usado por Deus. Ciro nos libertou das prisões da Babilônia, dos persas. Aquilo era a estratégia que o Nataniel estava a usar para convencer o povo iraquiano para ele e criar rebelião contra o quem, né? Contra, não sei se é Ayatollah Ata, quem é o nome dele, esse Ayatollah. Então, mas que esse rei Ciro existiu. Esse Ciro, o persa, que mandou voltar os do cativeiro, os judeus. E quando vieram, o Nabucodonosor, aliás, Zorobabel foi o príncipe. Continuavam sempre aquela descendência dos reis, que os filhos de Davi têm que ter lá um sempre para ser rei.
na tribo de Judá, mais tarde onde ficou somente. Ok? Depois que ele perdeu as 10 tribos. Salomão, claro. Ficou com Benjamim e Judá. Agora você veja. Chegaram com a missão, o rei lhes mandou, vão, edifiquem o altar. Levantem a casa que Nabucodonosor destruiu há 70 anos atrás. Eu vos autorizo, eu dou ouro, dou prata, mando cartas, liberação. Vão. E vários grupos voltaram. Voltou não somente Nabucodonosor, a Zorobabel e mais milhares de pessoas, centenas, sei lá, juntamente com Josué. E Josué era filho de Arão, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o príncipe, o governador, o rei, sei lá, qualquer nome que se chama. Um se encarregava do lado político e outro se encarregava do lado espiritual. Mas o político também era espiritual. Por isso, quer o político, quer o sacerdócio, ambos, os dois líderes, deram as mãos para edificarem a casa do Senhor. O templo que teria sido destruído por Nabucodonosor. Ok? Agora estão entendendo, né? Agora Deus está a dizer, vocês estão a desprezar o começo disso. E quando chegaram, começaram a edificar o altar, a primeira coisa, e os povos começaram a desprezar os vizinhos. O que estão a fazer esses fracos judeus? Vão conseguir levantar o templo e não sei quem, e cozido assado. Então Deus falou, quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? Eles vieram como escravos, na miséria, como um povo abandonado. Então os vizinhos acharam que não conseguiriam fazer a obra. E Deus disse, vocês estão a desprezar as coisas pequenas que estão a começar agora? Vocês vão ver o prumo na mão de Zorobabel. Ok? Prumo! Você sabe, quem entende da construção, da carpintaria e outras artes, sabe para que serve o prumo. Serve para alinhar, anivelar, endireitar, pôr tudo em ordem, na linha horizontal ou vertical, sei lá. Então, serve para alinhar, quer as paredes, os pilares, ok? Fundamentos, tudo isso. Ferrolhos. Agora você veja. Deus está a dizer, vocês vão ver o prumo na mão de Zorobabel para endireitar as coisas, para edificar a casa de Deus. E eu também tenho prumo na minha mão. A diferença, glória a Jesus Cristo, que Zorobabel tinha o prumo material e eu tenho o prumo espiritual. E naquele dia Deus mostrou o que significava o prumo. Que o prumo representava os 7 espíritos. A plenitude do Espírito Santo. E antes ele disse, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. E Deus explicou o que significava prumo, espiritualmente falando. Prumo significa os 7 espíritos. Os 7 espíritos significa a manifestação plena do Espírito Santo. Existem esses 7 espíritos, os 7 castiçais. Por isso no templo o castiçal ou candeeiro tinha 7 lâmpadas. No céu, quando João foi lá, viu 7 castiçais de ouro. Os castiçais chamam-se candeiros, ou lance lá, nós chamamos aqui na nossa terra de candeeiro. Viu? 7 espíritos, 7 olhos. Por isso, quando João foi no céu, viu o cordeiro, tinha 7 pontas, significa plenitude do poder, e também 7 olhos, plenitude do espírito. 7 olhos, 7 lâmpadas. As 7 lâmpadas do candelabro, do castiçal no santuário. Os 7 castiçais no templo de Salomão. Estão a entender? Vocês estão a entender? Vocês vão ver a plenitude do Espírito na vida de Elias. O que significa plenitude do Espírito? Espírito pleno, quero para operar, para realizar. É incrível.
e para bater e para plantar. Por isso, a respeito de Elias, tem uma vocação. Endirete os caminhos do Senhor. E o prumo faz isso. Sim. Aplana as estradas, os escambrosos, os buracos. Alinha as paredes. Abate os montes. Perturba-os. Eleva os vales. E enche a terra com a sua glória. E toda a carne vai saber quem é que está falando na terra. E eu já tenho prumo na minha mão. Então, mano, eu já tenho prumo. Quem se lembra que há um ano atrás eu disse que eu estava a trabalhar para comprar o prumo? Quem se lembra? Ele pode ser chamado prumo ou nível. Quem se lembra que eu falei, Deus me revelou que agora vou pagar o preço para comprar o prumo? Ninguém se lembra? Eu sempre vos trago dimensões muito altas, o mundo espiritual nem se vê. Eles não conseguem entender isso. Só vocês que estão a compreender. Porque vocês justificaram, ou então creram que eu sou Elias. E assim estão a conseguir justificar essa sabedoria. Sônia Kumbana se lembra. Quinta Monteiro se lembra. Sim. Gilson... Não, pensei que se lembra. Só 3 que falaram que se lembram. Ana, Pedro, Filomena. Eu disse, Gaspar se lembra. Eu vou comprar. Primeiro comprei o certificado. Jô se lembra. Comprei o certificado. Agora estava a trabalhar para comprar o prumo. Comprar o prumo. O que é isso? Pagar o preço para alcançar o prumo. E eu paguei o preço durante 12 meses. 12 meses foram suficientes para eu conquistar o prumo. Miguel Quitecur se lembra também. Eduardo Ferreira. Jamba se lembra. Luísa. E o testemunho de 2 ou mais é válido. E não pode ser revogado. Não estou eu só. E mais não sei de quantas dezenas, quizá centenas, estão a testemunhar que eu estava a trabalhar depois que eu comprei o certificado. Certificado. Comprei o certificado, agora precisava comprar o prumo. E o certificado me daria acesso para alcançar o prumo, para começar a trabalhar. Agora vou começar a trabalhar. Não que ontem não trabalhei. Vou começar a alinhar, a nivelar todas as coisas. Não se esqueçam. Endireitar os caminhos tortos. Aplanar a estrada. Por isso a vingança plena começa agora. A vingança de Deus, como está escrito, minha é a vingança e eu darei recompensa. Começa agora, depois do prumo na mão de Elias, para poder alinhavar, alinhar, aprumar, endireitar o que está torto. Só que esse prumo não implora a endireitação. Não implora. Ou você aceita ser alinhado, ou você aceita ser quebrado. Essa é a missão dele. Ter prumo na mão é perigoso. Ter prumo na mão é perigoso. Por isso, Deus Pai não permitiu que Emanuel tivesse prumo na terra. Quando, depois de deixar o corpo dele na sepultura, desceu às partes mais baixas da terra e foi recuperar o prumo. Agora, vocês tereis um homem que terá prumo na mão. E já tem. E vivendo na terra. É muito forte o que vocês estão a ouvir. Prumo. Mas Zorobabel tinha. Aquele era simbólico. Por isso era físico. Por isso eles construíram templo material. Aquele que os judeus falaram a Jesus. Nossos pais edificaram essa casa em 46 anos. Esse templo, chamado Templo de Zorobabel, juntamente com Josué, de 46 anos. Então, aquela é a dispensação simbólica. Por isso eles tiveram o físico e eu tenho o espiritual. Para abater, para derribar
quer dizer que tem agora autoridade para matar e para dar vida. Tem autoridade para destruir. Tem autoridade para endireitar. Quem não quiser ser endireitado vai ser machucado. Deus não vai forçar ninguém para se salvar. Ou você vai aceitar ser salvo ou você vai ser destruído. E a destruição é paulatina. Começa agora até no final da grande tribulação. Brincadeiras. Há 21 anos que me foi garantido esse prumo. Nem eu entendi naquele dia o que significava prumo. Nem eu entendi. Só criei. É só crer. Nem eu sabia o que iria acontecer no futuro. A única coisa que eu entendi lá que a obra iria terminar. Uma coisa que eu entendi naquele dia é que eu iria completar a obra. Aí não havia enigma para poder ser decifrado. Uma coisa eu entendi é que aqueles que estavam a desprezar o comércio tão menino, como os meus companheiros da IUR, obreiros e pastor, o quê? Foi abrir igreja. E parentes, foi abrir igreja. Então, a palavra aí também tinha entendido. Você quem que despreza o dia das coisas pequenas. Nem tampouco entendi quem era o monte grande. Há coisas que eu compreendi naquele dia e há coisas que eu não compreendi. Compreendi naquele dia que não era por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Compreendi que tinha que ser ajudado pelo Espírito Santo para conseguir fazer essa obra. Compreendi também que aqueles que estavam a desprezar essa obra queriam ser envergonhados, porquanto eles viram o começo tão pequeno e o seu último estado seria altamente grande, extremamente grande. Entendi isso, que essa obra iria crescer, e eles estavam a desprezar, não sabiam que seria uma coisa grande. Naquele dia entendi, mas não entendi o que era o prumo. Vereis o prumo na mão de Zorobabel. Eu, como também nunca fui da construção, nem sabia, sei que existia prumo, mas nem sabia para que servia o prumo, porquanto eu nunca trabalhei, nem fiz nada a respeito da construção. Nem já fui pedreiro, nem auxiliar, nem ajudar, nem fiquei ao lado a acompanhar mais ou menos um mestre a trabalhar. Nunca fiz, então sabia que o prumo existia, por isso uma vez eu vos perguntei, para que serve o prumo? Hoje, agora, com a ajuda da Google, você vai lá, vai encontrar o prumo. Eu não busco revelação lá, estou a falar as coisas materiais, ok? Conhecimento material, físico, secular. Você vai encontrar o que é o prumo, mas não bastou conhecer o que significava fisicamente ou cientificamente o que é um prumo. Não bastava, porque a explicação dele não é física, não é científica, não é secular, é espiritual. E o espiritual está lá. Na verdade, o próprio Deus explica, mas como poderia entender se não tivesse alguém para me explicar naquela altura? Ele explica, mas é uma explicação que ainda coloca dúvidas para um neófito como eu fui há 21 anos. E ele disse que o prumo significava os 7 espíritos que discorrem sobre toda a terra, ok? 7 espíritos. Nem sabia o que significava 7 espíritos. Isso é o quê? 7 espíritos? Existe 7 espíritos santos, pronto. Mas quando nós amamos a Deus e o tememos, tudo que a gente não entendemos, deixamos de lado, porque assim está escrito. As coisas reveladas são para nós, mas as não reveladas é para Deus. Então eu não vou martelar a minha cabeça naquilo que Deus não revelou, para não me criar incredulidade. Eu deixo no tempo aceitável. E o tempo aceitável, quando chegou, agora está aí. Conhecemos tudo. Tudo, a luz brilhou, 7 lâmpadas, 7 luzes, 7 olhos, e também 7 pontas. Estão a entender que dimensão é essa, né? Estão a entender? É muito forte, pô. Estão a entender? É uma dimensão terrível. É uma dimensão com prumo na mão. É uma dimensão para endireitar as coisas, para alinhavar. Por isso você vê em Angola, já se começou a alinhar as coisas. Isso que você está a ver, a destruir essa sinagoga, é o prumo. São as consequências do prumo na mão do homem. Tem que acabar com essas brincadeiras todas, com essas falsas adivinhações, com esses falsos profetas. Tem que ficar somente a verdade. A mentira tem que se esconder. Tem que ter vergonha. Pois 2 leões não podem rugir na mesma selva. 2 reis não podem reinar no mesmo território. Aquele que vencer será o Senhor. E os outros têm que se tornar escravos. Pois aquele que for vencido se torna escravo daquele que o venceu.
e vós fostes vencidos, agora vocês são meus escravos. Se vocês aceitarem ser meus escravos, minha escravidão é suave e é leve para vos fazer bem que vós desejais. Pois eu vim para vos libertar, sim, desses caminhos tortos. Eu vim para vos libertar dos caminhos escambrosos, da soberba dos vossos corações, dos montes e outeros. Eu vim abater os corações soberbos. Assim vim envergonhar e humilhar aqueles que achavam que eram alguma coisa. Agora, aquele que é o verdadeiro se manifestou. Aleluia. Se manifesta a verdade. E a verdade vem com justiça, com juízo, com julgamentos, para alinhar, anivelar, endireitar, punir, julgar, com juízos duros sobre a impiedade, e também para elevar os humildes, os pequeninos, para exaltar a liberdade dos filhos de Deus, aqueles que crerem. E toda a carne vai saber quem é que fala na terra. E já estou com o prumo na minha mão. Aleluia! O prumo está na mão do homem. E o poder é pleno. Plenitude do poder. Mas ainda não é plenitude do reino. Saiba disso. Uma coisa é o poder, outra coisa é o espírito e outra coisa é o reino. Ok? E estamos a trabalhar para podermos, aleluia, alcançar a plenitude do reino. E ele prometeu naquele dia, essas mãos começaram esta obra. E estas mãos vão completar esta obra. Daqui a 4 dias, aleluia, se termina a construção. E depois o tempo que vai seguir é de congregar glórias, a juntar os trigos nos celeiros. É o tempo da colheita, a plena colheita. Como vamos colher se não tivermos celeiros? Precisamos ter celeiros. E já edificamos 2 celeiros. E o terceiro maior, que vai cobrir toda a terra, precisa ser edificado, aprumado, alinhavado, para que a grande colheita possa encontrar, ou então os frutos, um espaço, celeiros, para poder armazenar os frutos. Como disse o Emmanuel aos seus discípulos. Sim, não dizem vós que só daqui a 4 meses que vocês vão ter colheita? Levantem os olhos que os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Eu vos enviei a ir colher onde vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês vão entrar no trabalho alheio. Mas o ditado é verdadeiro que diz que um é o que semeia, o outro é o que colhe, e ambos vão se regozijar. O que colhe vai ajuntar frutos nos celeiros. Mas o prumo não veio somente para ajuntar os frutos, mas também veio para queimar a palha com fogo que nunca vai se apagar. Estão a entender? Então os celeiros estão a ser preparados. 2 celeiros já foram levantados. O segundo celeiro terminou. E com o prumo na mão. Agora vamos encher o segundo celeiro. Por isso, em todas as nações, os povos do Togo, do Quênia, Camarões, Nigéria, Congo, Namíbia. Como é que é? Aquele país aí do game, do Bob Marley, como é que se chama? O Camarões, Togo, Nigéria, Ruanda, Uganda, várias nações despertaram. Estão a seguir o homem no TikTok. Mesmo não compreendendo o português, estão a chorar. Muitos estão a ser curados. E muitos já começaram a entrar nas lives do Zoom. Todos os dias, Jamaica. Todos os dias. É incrível. E todos que estão a entrar estão a ser curados. Cânceres são removidos.
empregos são restituídos, depressões são destruídas e outros males. É incrível. Haiti também foi tocado. Jamaica, Haiti, ouviu? Muitas nações que não falam português. Isto é a glória da segunda casa. Isto é a segunda colheita, é a segunda libertação. Glória a Deus. E outros povos estão a vir. A África, o Gabão foi tocado. A África está em chama. Vocês angolanos, nas ruas de Camarões, vais encontrar as pessoas a gritar: Elias já está na sua terra. Nas ruas de Camarões, vais encontrar pessoas a andarem com mata-bruxo. Quem é esse homem? É o Elias que havia de vir na terra que está em Angola. E eles estão a evangelizar muita gente. Muita gente quer entrar. Aqueles que têm a possibilidade para entrarem no aplicativo Zoom estão a entrar. Os que não têm, não podem. Mas vão entrar depois. E nós estamos a ganhar almas até na língua onde nós não falamos. Estamos a ganhar almas. Hoje mesmo me ligou um senhor do quem? Me mandou uma mensagem, um senhor aonde o Putin está a atacar. Ucrânia. Um ucraniano mandou uma mensagem para mim. E ele fala espanhol também. Mandou uma mensagem em mim, um áudio em espanhol. Sabe que o espanhol com português você compreende. Pelo menos um pouquinho. E eu entendi tudo. E ele me mandou a fotografia daquela brasileira que ressuscitou do coma. A dona Ivete. E ele me disse que a minha mulher está assim. A minha mulher se encontra como essa senhora aqui. Eu não sei como é que ele achou, se alguém lhe partilhou com ele, ou ele compartilhou nas redes sociais. Minha mulher se encontra nessas condições. Apóstolo, me ajuda. Ucrânia. E eu falei: morte, onde está o teu aguilhão? O inferno, cadê está onde a tua vitória? Eu tenho o prumo na minha mão. Eu abato, eu levanto, eu derribo, eu planto, eu edifico. Eu faço isso na terra. Eu tenho autoridade, eu tenho poder pleno. Oh, aleluia! Vocês vão ver daqui a pouco, vou colocar o áudio. E eu lhe falei: vai no hospital, põe esse áudio para a tua mulher ouvir. Pode ser que não entende português, mas seu espírito vai entender. E ele vai acordar do coma. Aleluia! E ele vai mandar as fotografias. E vocês vão ver outra vez. Outra vez vou ao monte. Agora eu criei uma boa plataforma. Venham para a plataforma externa. O povo que está a ser perseguido. O povo que está a ser perseguido pela espada. Mas por causa dos vossos pecados. Não chamem isso de perseguição. Não. Pois vós não sois conhecidos diante de Deus. Se isso fosse perseguição, se vocês fossem de Deus para serem perseguidos, então eu poderia vos falar: sorriem, alegrem-se, porque grandes são as recompensas que vocês tereis por causa da perseguição. Eu que ando a desejar isso há muito tempo, nunca me perseguiram. Eu sempre desejei que fosse perseguido, que fechassem a igreja, que até me encerrassem nas cadeias, se Deus, o céu, permitisse. Mas isso nunca vai acontecer, senão no fim do meu mandato. Glória ao Rei Jesus Cristo. Aleluia. E se acontecer, vou agradecer. Não a ele, os meus perseguidores, mas ao meu Pai que está no céu. Está aí. Por exemplo, está aqui. Elfi Eden. Good and what thank you for it. Viu? Esse aqui é de que país? Esse é uma estrangeira. Já esteve no Zoom. Entrou no Facebook. Estão a controlar as minhas lives. É incrível. Ontem, como eu tive uma live com os ministros, e então a live do Zoom demorou, entramos só quase 1 da manhã, parece. Eles estavam a mandar mensagens nos pastores, a live não vai já começar, já vai. Mas pronto, já sabe que eles ainda não têm a rotina do povo da Estena, que passa a noite acordado comigo, então acabaram dormindo. Mas hoje, eles têm entrado os primeiros. A live começa 21 horas, para outros dias e outros 20. E eu chego 1 hora depois. Quando alguém, parece que é a Lorena que me contou, abriu a sala do Zoom, a primeira pessoa que entrou é uma estrangeira, que fala inglês. Os que falam francês, os que falam inglês. Por isso, nas nossas lives do Zoom, já temos
pastores que estão a interagir com essas pessoas. Temos em francês e inglês. Quer dizer que daqui a pouco teremos que arranjar o Ching da China. Vamos abalar os poderes, aliás, despojar, abalar mais, já foram abalados, despojar, aleluia, os povos do mundo árabe. Vamos despojar aquele povo. Em Moçambique já começou o despojo dos muçulmanos. Os muçulmanos estão assustados com o poder, aleluia, do homem. Os muçulmanos estão assustados de abandonar o Islão para entrar no cristianismo. É incrível o que está acontecendo na Terra. Eu vos disse, quem é você? Você quem que está a desprezar o dia das coisas pequenas? Sabe o que é isso que você está a ver aqui? Vocês estão a ver a maior igreja, a maior organização a nível mundial que vai resgatar o povo em todas as organizações políticas, religiosas, culturais, científicas, não sei o quê. O que você acha? Nós temos a maior organização em número de pessoas que é o budismo. Vamos despojar a Ásia. Os budistas vão se tornar cristãos verdadeiros. Vamos despojar o mundo árabe. Ou então, porque muitos, eu também pensava isso, que todos são árabes. Os árabes são esses da Península Arábica. Tem muçulmanos da África que não tem nada a ver com de árabe. Tem uns muçulmanos da Arábia. Tem uns muçulmanos lá do Golfo Pérsico. Ouviu? E temos muçulmanos até além do Golfo Pérsico, como é Paquistão e sei lá, Afeganistão. Glórias na Índia, tem muçulmanos. Vamos despojar o hinduísmo. Catolicismo já... Tasmania. Catolicismo? Você é a minha primeira inimiga. Eu vou te despojar. Esses todos com essas batas, esses cardeais todos vão morrer. Ouviu? Vão morrer. Se o vosso chefe morreu, quanto mais vocês. Vocês todos estão a tremer. Muitos padres vão vir se converter aqui. Madres e padres. E já estão a fugir. Muitas madres estão a abandonar a igreja católica. E ninguém lhes faz nada. A miséria reina no meio deles. Estão a passar fome. As madres estão a voltar nas suas casas. Principalmente aqui na África. Na Angola. Mas estão a fugir. Estão a desligar os telefones. Ninguém sabe onde eles estão aí. Porque eles conhecem a organização que eles serviram. Que mata, assassina. Mas eu também já disse. Quem fugir em nome de Deus de Elias, ninguém vai lhe fazer nada. Porque quem fugir em nome do Deus de Elias, ninguém lhe faz nada. Ninguém. Elias manda na sua terra. Elias mata. Elias tem prumo na mão. Elias indireta os reis. Elias pune. Põe todos os reis de joelho a se prostrarem. E a palavra diz, ó reis, é melhor vocês beijarem o filho. E essa promessa vai se cumprir também, Elias. É melhor vocês beijarem os pés dele, antes que ele não fique irado e comece a vos matar. Aleluia. Vai a Moçambique para você ouvir. Moçambique, os bruxos de Moçambique só falam assim. Homem muito perigoso a nível mundial. Homem que mata os papas, que mata os presidentes, que brinca com todos, lhes pune, ninguém lhe faz nada. Que mata os falsos profetas como o Tibo Joshua. Aleluia. Falta o terceiro. Vou matar o terceiro, já? Amém. Glória a Deus, aleluia. Aqui é a minha exortação. Poderoso Deus, como a corça suspira pelas águas, como a corça suspira, tenho sede, oh, tenho sede. Em Angola também já começou, mestre. Como assim, Bruno? Me explica lá. Dos católicos ou os muçulmanos? Paulo Rodolfo, incrível o que está acontecendo na Terra. E uma mulher saiu do coma. Uma brasileira. Estava no estado de coma induzido. Sei lá se é assim. É assim mesmo que se diz, Ana. É coma induzido. Parece que induzido é aquele que os médicos aqui provocam, né? Aí também já estou a falar à toa, coma induzido. Ouviu? E esta mulher estava no vale. Sua alma se encontrou no vale, onde viu demônios, prisioneiros, muita gente.
barbaridade, sangue, todo tipo de pecado, prostituição, violência no vale da sombra da morte. E ele se achou lá como uma prisioneira. Enquanto o seu corpo estava no hospital, no estado de coma, sua alma estava a deambular no vale da sombra, no inferno. Ele viu isso tudo. Mas ele parece que, eu não sei se, na altura ele já ia na igreja ou sua filha. A filha é a dona Elisângela. Então se lembrou que Elias salva, lá mesmo no inferno. Gritou, Elias, Elias. Ele até nem vê que nem sabia falar o decreto. Significa que não ia na igreja. Significa que nem ia na igreja. Porque ele, senão, se fosse crente, ia dizer, Elias já está na sua terra. Ele só gritava, Elias, Elias. Elias apareceu lá no inferno. Ouviu? Foi lhe tirar do inferno. E uma brasileira. Esse que vocês estão a ver essa foto aí. Elias apareceu no inferno e foi buscar essa senhora. Nenhum demônio disse que aquele não sai. Nenhum. E Elias tinha duas autoridades. A autoridade sobre a morte e a autoridade sobre o inferno. Eu vos falei que Elias tira no inferno quem ele quiser. Elias lança no inferno. Elias dá vida. Elias mata. E a Elias é pai grande. Essa geração vai sofrer nas mãos de Elias. Que se prepare a geração do ano 2021 para cima. Vocês vão passar mal nas mãos de Elias. Elias vai vos lambaçar. Elias vai querer fazer essa terra. Vai revolver essa terra. Vai machucar essa terra. Vai destruir vocês. Elias vai vos humilhar. Vai tirar a vossa arrogância. E os demônios gritavam lá no inferno. Nós te odiamos. Te odiamos. Te odiamos. Sim. Tem que terminar somente em palavras, te odiamos. Porque Elias é fogo consumidor. E a mulher está aí. Voltou a viver. Quando você chama por Elias, Elias aparece. Até no inferno. Solta as ânsias da morte. A morte não pôde levar Elias. No inferno pôde reter Elias. Elias desceu no inferno sem morrer. É muito forte, né? Elias matou a morte. Elias matou o inferno. Elias destruiu a serpente chamada Pacífico. Vocês já ouviram a história do Pacífico? Dizem que é um oceano muito tenebroso, misterioso. Fala-se como o inferno na Terra. É o Pacífico. Qual dos três oceanos é considerado o inferno? Não o Atlântico, não. Eu matei a serpente chamada Pacífico. Eu cortei a sua cabeça. Ao induzido é que é pelos médicos. Então aquele não foi induzido, não. Morreu mesmo. Nos hospitais de Angola, é só chegar ao ouvido de uma pessoa que está no estado de coma e falar no ouvido dele, Elias já está na sua terra, abre os olhos, respira fundo e chama, mamãe, papá, isso é o que estamos a isso, Elias está terrível, é muito poder, os mortos começaram a ressuscitar, quem ressuscita os que estão no estado de coma está a dizer que vou ressuscitar os mortos também. Está desde o início, pai, mas não obedecia ao pai. Ouviu? Essa é a filha da mãe que ressuscitou. Perguntei se ela não ia na igreja, desde o início que está na igreja, mas não obedecia. Por isso não sabia falar o decreto. Só chamou Elias. Ouviu? Não obedecia. Ia só e duvidava. Quer dizer, essa é a linguagem brasileira. Não cria. O que ele queria dizer, não cria no apóstolo.
Não queria nessas coisas todas aí. Ia para a igreja só para agradar a filha, né? Mas porém ele dizia, que isso? Eu sou embora da católica, pá. Aí os santos respondem. Ah, agora no inferno não chamou Maria por quê? Não chamou Valdemiro Santiago por quê? Não chamou Papa. Se o próprio Papa está em agonia lá. Devia chamar o leão. Papa Leão! Chamou Elias. Não, mas ele está nos acompanhando aqui. Não estou a te julgar, tá? Tem de chamar o Elias. Elias é terrível, mas Elias, quando você lhe chama, pode ser que você já lhe ofendesse, quando você lhe chamar na agonia, ele vem. Aleluia. Olha, você que está doente agora chegou a hora de ministrar as curas. Não tem um tempo suficiente, senão esta é a hora. Põe a mão no lugar de enfermidade. Agora, em nome daquele que me enviou, o meu Pai Celestial, todos que estão doentes sejam curados agora. As dores aparecem agora. As dores desaparecem agora. As dores desaparecem agora. Em nome de Jesus Cristo. E Ele enviou a sua palavra. E sua palavra os curou. Você que está intercedendo por alguém que está doente. Esse alguém também seja curado. Receba a cura em nome de Jesus Cristo. Recebam a cura em nome de Jesus Cristo. Sejam todos curados. Minha mãe viu o livro da morte. Viu os ancestrais no livro da morte. Ouviu? Essa é a mulher que saiu do inferno. Viu o livro da morte e viu os ancestrais dela no livro da morte. E todos estão curados. As dores já sumiram. E aquele a quem você está a interceder também já recebeu a cura. Já recebeu a cura aquele a quem você está a interceder. Já recebeu a cura. E o que você está a pedir também receba. Receba o que você está a pedir agora. A mulher que foi no inferno viu lá o livro da morte. E também os nomes dos seus ancestrais. Elisângela, viu o nome da mãe dele, né? Da tua avó que morreu há muito tempo. Olha, está aí a mamã Ivete de Fátima Agostini. Essa que ressuscitou dos mortos. Está aqui. Confirmou que é verdade. E a filha dela, Elisângela, disse, sim, pai, todos escritos de preto. Ouviram? Ivete de Fátima Agostini, a ressurreta, a avó da Júlia. E o nome da minha mãe estava lá também, mas com uma tarja branca embaixo. Tá, ouviu? O nome da pessoa que está... Tarja aí que é? É uma traça? Meu Deus. Me explica ainda aí, ó. Meu... Tarja aí que é? Ivete da Fátima. O que os demônios falam de Elias lá? Eles dizem que Elias é terrível. Eles têm muito medo de Elias, né? Elias, o que eles faz? Eles amontoar todos, eles machucar em pedaços. Elias, sabe como fazia Sansão? É como Elias faz aos demônios e aos ndoques. Os moçambicanos estão com medo de Elias. Os bruxos de Moçambique. Moçambique, os bruxos. Ei! Eles dizem, olha, não, cuidado! Ele só vai te matar.
Estava escrito em preto, mas a linha era branca. Ah, não, ainda não tinha morrido. Por isso estava assim. Todos os pecadores, seus nomes já estão escritos no livro da morte. Mas os que estão na terra ainda têm uma esperança. Quando ele se converter, apaga-se o nome dele lá. Aqueles que já morreram, tudo preto. É, Cumbana, tá aí a moçambicana. Fala aí dos bruxos de Moçambique. Quando eles vejam meu rosto, os bruxos de Moçambique, só hoje. Esse homem. Olha, é os bruxos de Moçambique e os bandidos de Angola. Os delinquentes de Angola fogem de Elias, que você não imagina. Pai, as enfermeiras jogaram minha mãe para fora do hospital. Por quê? Depois que ressuscitou, ou como? Olha a dona Ivete que ressuscitou e disse: os demônios te odeiam, apóstolo. E eu também lhes odeio. Sem nenhuma orientação ou medicação. Estavam furiosos. Porque eles queriam que morresse. Como é que esse vai voltar? Ouviu a mamãe que ressuscitou? O que ele está a dizer? Os demônios te odeiam, mestre. Falaram que a minha mãe deu muito trabalho para eles. Hã? Mamãe Ivete, eu também lhes odeio. Só que eles me odeiam e não podem me fazer nada. Eu lhes odeio e eu machuco todos eles. Lhes montou em montão de quê? De 1 milhão. Não é de 100, não. Nem de 1000. Ah, eles me odeiam. Vão me fazer o quê? Eu tenho as cartas nas mãos, eles não têm. Eu já lhes tirei o quê? A autoridade que eles tinham. Que era a morte e o inferno. Eu tenho as duas chaves na minha mão. Daqui a pouco vou tirar a autoridade sobre os anjos caídos, que é o abismo. Hã? Vamos fazer o que mais? Nada. Eles me odeiam. Porque o que eu estou a lhes fazer não é coisa boa, não. Eu destruí o reino deles, pá. Eles se assustaram. Tu foste tirado dali. Dona Ivete. Mestre, a memória da avó está voltando há pouco. Amém. Se é a Júlia, né? A Juliana. Corizola em ti, mantete. Estamos a terminar a nossa live. Vocês fiquem na paz. Que a graça do Deus Altíssimo superabunde nas vossas vidas. Se ele não tivesse chamado o pai, tinha morrido. Oh, não tem como, o nome dele já estava lá escrito. Ele foi no lugar dela. Ô tio! O tio tá quietinho, né? Ô tio! Estão a ver esse cabelo aqui? Eu vos contei uma experiência dos cabelos do Emanuel, né? Quem se lembra? Quando ele saiu do inferno.
cabelo dele era igualzinho ao nível, à medida. Esse. Ok? Eu acho que cada vez que o mestre chama o tio, ele se treme todo. Eu naquele abismo entrei numa casa e uma velha estava lá vendendo pão. Eu vi na parede um quadro e no quadro tinha o meu nome. Aí eu pedi para aquela senhora, porque o meu nome está aqui. O papel era branco e vermelho. A letra estava escrita de letra vermelha. E ela te falou que a senhora, a experiência do abismo, ou então do vale, da sombra da morte. Pessoa, o cabelo do filho era assim, esse nível. E o meu, mais curto. Muito, muito não, mas o dele era mais que o meu. E ele saiu. E eu fiquei. Mas antes de sair, quando nós chegamos lá, ele era bebê. Estava no meu colo. E lá naquela prisão, ele começou a crescer. Não somente na estatura e também o seu cabelo. E depois eu fiquei lá. E ele saiu. Era uma rede que era impossível arrebentar ele. O bebê crescia, crescia. E se tornou um jovem lá. Um jovem adolescente. O peito estava grande. Era um rapaz cheio de vitamina. Mas eu achei algo muito estranho. Olhei para o cabelo dele. Era maior que o meu. Como assim eu gerei ele? Eu que lhe nasci? O cabelo dele é maior que o meu. Não, vocês entenderam, né? Eu nasci um filho. E veio Satanás. E eu tive que fugir com o filho. Satanás queria matar o filho. Eu peguei o filho e eu voei com ele. E fui parar numa montanha. E quando eu assustei, Satanás estava a mim atrás. Só que dessa vez lhe resisti. Lhe enfrentei. E eu vi o arco-íris lá no vale. Vocês vão compreender a minha visão. Eu olhei para uma cova em forma de um abismo, vi lá o arco-íris, as 7 cores, num lugar escuro. Só vi as luzes do arco-íris lá. E eu parei e veio Lúcifer, a antiga serpente, e parou à minha direita. E ele ficou muito admirado, espantado, porque eu não lhe fugi mais. E eu tinha o bebê no meu colo. E quando ele viu que eu lhe resisti, ele fugiu, foi embora. E quando ele foi, eu marchei para ir em direção a Kitsung. Kitsung é o lugar onde vai haver a guerra entre Elias e Satã, a 8ª cabeça.
E quando eu marchei para ir para o Kitsung, veio uma rede que desceu do céu. Caiu sobre nós, eu e o bebê. A mãe e o bebê. E apareceu um gigante. O gigante de desespero. Mestre, eu estava no abismo. Fui levada para uma casa velha. E dentro dessa casa tinha uma senhora vendendo pão. Não, já li essa mensagem. Ah, sim. Escrito, como é que é? Meu nome estava lá escrito de tinta vermelha. Aí eu perguntei para ela, por que meu nome está aqui? Porque você também é uma descendência da Itália. Ouviu? É incrível. Uma brasileira que foi no abismo, encontrou lá, numa casa de uma mulher, uma velha, e nesse quarto estava lá o nome dela. E ele perguntou por que o meu nome está aqui. Ele disse, tu também é descendente da Itália. Então, a vossa família veio da Itália, né? Fala aí, Ivete. Elisângela. Meu Deus. Esta mulher assim, como então assim? Essa será que é a grande prostituta que está na Roma? Quer dizer que todos os italianos são presos dessa mulher. Isso é muito forte, pô. Agora entendeste, né, Ivete? Ivete? Na Itália, onde está o trono da mulher? A prostituta. Na verdade, a prostituta é o antigo Império Romano. Então, feito isso, meu pai de carne e minha mãe são descendentes de lá. Então, tá aí. A filha confirmou. São italianos. Por isso eles responderam, porque você também é descendente da Itália. Ouviu? Eu não vos falei como é que as descendências são controladas no mundo dos espíritos. Já vos falei, né? É muito mais que o DNA. Esse DNA é que brincadeira. Você pode ser que você está em outro país. Você nem sabe onde você é, mas é controlado lá pela sua descendência. Até no inferno. Os bisavós vieram para o Brasil de navio. Meu bisavô nasceu dentro do navio. Mas calma aí. Esses que vieram da Itália no navio, esses não são judeus. Tem judeus que saíram daqueles países da Europa a fugir à perseguição e foram para o Brasil. Não são esses aí. Confirma aí, ó, Elisângela. Esses são judeus que saíram lá da Itália, Espanha, Itália, Portugal. Estavam a ser perseguidos lá pela Igreja Católica. Ou então pelo sistema de lá. E eles imigraram para o Brasil. Por isso o brasileiro tem muitos judeus. Ah, acho que não, pai. Já estão mortos. Não. Não os que estão mortos. Sim, esse mesmo que está morto. Então, mas se fosse judeu, poderia aparecer aí. Tá mesmo italiano. Ah, já teve uma imigração italiana pro Brasil, né? Maristela, ok.
Vários países fizeram esse percurso. Meu filho mais velho é bisneto dos imigrantes italianos, Maristela. Então são mesmo italianos. Vieram todos juntos, judeus e italianos. Eles diziam que vieram em busca de melhores para a família. Por isso aquela Zambelli fugiu também lá, né? Também é descendente dos italianos. Como a Cristina Cruz, né? É descendente dos italianos. Tá ligado? Aqui se aprende tudo. Que é uma escola. Minha família materna também é descendente de italiano. Família Amaral, Ilma Brandão. Não é brincadeira, não. E eu sou descendente de onde? Hã? Zulmira, onde é que está a minha descendência? E a minha descendência veio de onde? Osman veio do céu. Ana Pedro veio da Índia. Meu Deus. Muito forte, pá. Gersley disse continua a falar da visão. Não, já terminei. Então ele saiu. Não, eu disse que desceu uma rede. E enquanto estávamos lá, o menino crescia. E apareceu um gigante. E ele disse assim. Não vi ele, mas ouvi a voz dele. Vi também, vi a distância. E ele dizia: eu estou a vir aí matar você e o teu filho. Eu vou matar você e o teu filho. Mas também ele não vinha. E de um tempinho depois, eu procurava, fazia tudo para que eu e o bebê saíssemos daquele lugar. Mas todo esforço era em vão. Até que consegui um espaço em que o menino poderia sair, mas já não era mais bebê, era já um jovem. E eu levantei a rede e ele saiu. E eu falei a ele para quando ele viesse para entrar na guerra com ele. Enquanto eu estava a fazer tudo também para sair. E a visão terminou aí. Mas uma coisa eu vi, que ele tinha mais cabelo que eu. O pai, ou então a mãe que ele gerou, tinha menos cabelo que ele. Ele cresceu, o cabelo dele era muito grande. Igual a esse, mas o meu era inferior a dele. E eu indaguei aquela... Como assim? Mas já tem a resposta. E não é hoje, não. A resposta é que até já dei a resposta, né? Quando eu dominei o inferno, ele saiu. Só que ele, para além do inferno, tinha ido a mais um degrau. Ou então a mais um nível, que é o abismo. Não alcançou o abismo todo, mas nos 4 tinha tirado lá os 4 montes, as 4 fortalezas do abismo.
E eu ainda não tinha alcançado aquela proeza. Por isso, o cabelo representa os níveis espirituais. Controle, próximo ano, o cabelo vai aumentar aqui. 2028, muito mais. 2029. E enquanto vamos avançando, o crescimento é maior do que antes. Olha para agora. Agora o cabelo está como ele saiu. Como estava o dele. 7 pontas. 7 olhos. Mabuidie. É muito power. Uma vez tive essa revelação que o seu cabelo representava os níveis espirituais. Aí é! Ana Pedro! É muito forte, fá! E é mesmo! São níveis espirituais. Cada nível é um outro nível. Incrível, estava a falar com a minha mãe sobre isso. O cabelo do pai remete muita autoridade e cada dia aumenta. Lia Costa. Quem também que já teve um entendimento que o cabelo representava os níveis espirituais. Representava os dans. Representava as dimensões. Se é a dimensão do poder. Cada dimensão tem o seu nome. Esse o nome dele chama-se poder. É muito forte, né? Chama-se poder essa dimensão. O verde. A esperança. Chegou a hora agora de despojar a blue. O azul vai ser despojado. Porquanto aquele que estava a lhe dar cobertura foi rompido. Quando o cabelo ficar todo branco, como uma lã pura, sem medidas. Como assim, Valdir Sombreiro? É verdade. Aí já entra a vicissitude, hein? Maturidade plena. Eu só tenho admirado como o cabelo cresce tão rápido em pouco tempo, mas que nas mulheres, mesmo com tranças e produtos. Eu fixei um olhar para o cabelo do pai. O pai estava de costas, mas o cabelo vinha crescendo em minha direção. Fiquei tonto, entendi que não se pode fixar no olhar. O cabelo estava a crescer. Oh, man. Que palavra gostosa de ouvir. Maturidade plena. Miriam Barbosa. É muito forte, né? Maturidade plena. Plenitude da maturidade. Aleluia. Eu vos trouxe grandes enigmas, né? Mistérios. Sabe que os falsos profetas andam a aprender aqui também. Já vos falei, né? Eles estão a resistir. Muitos vão pregar isso. Tem que alcançar a plenitude da maturidade.
O meu colega de trabalho, ele é português, ele está atormentado e até ameaçou de me fazer mal. Não sei se é devido de Mata Bruxa. Todos os dias a me chatear a cabeça. Tudo o que é de apóstolo, ele condena. Está todo aflito. Está tudo aflito esse homem. Não, isso é perturbação. É Wilson. Blasfemou, agora está perturbado. Está mal. Está com depressão profunda. Demência. Princípio de loucura. Sim, já viu o apóstolo com o cabelo enorme, todo branco, a barba enorme, toda branca. Ninguém conseguia ficar de pé perto do apóstolo, nem olhar. Isso vai acontecer quando eu voltar do Kitsung. Depois dos 7 dias e meio. Depois dos 7 dias e meio, eu vou voltar para o Kitsung. Não é que vou ficar lá 7 dias e meio. Depois da caminhada dos 7 dias e meio, ok? Ele surpreendeu aquela multidão. Meu cabelo, se você levar no gabinete do ministro do interior, ele nunca mais vai entrar lá, vai fugir. Tá vendo? Você põe esse cabelo lá no ministro do interior, ele vai abandonar o gabinete. Esses inimigos de Deus, em vez de me matarem antes, não conseguiram me matar, agora já tá mal, pá. O cabelo cresceu. Não que seria possível. Que dessa forma só de zombar neles. Agora tá mal. Agora o homem tem o promo, pá. Maiaram, hein, Zulmira? Ficaram a maiar. O fogo está quente. E a tocota. E a tocota. Tá ligado? Então, mas logo nós estaremos aqui na plataforma Zoom para poder dar continuidade ao trabalho de hoje. Até aqui o Senhor nos ajudou. 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 Goodbye, thank you, Daddy. Tutondale. Está caliente. La potre. En tout cas. Amém.